Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando com alegria o 19º domingo do tempo comum do ano C. E como sabemos, o tempo comum é o tempo que destaca a vida pública de Jesus, a missão de Jesus, e aponta para a missão dos discípulos de Jesus, aponta para a nossa missão. E neste mês das vocações somos chamados a viver a missão que Deus nos confiou, rezando por todas as vocações religiosas, sacerdotais, rezando pelas vocações matrimoniais, rezando por todos os profissionais que exercem a sua missão, a sua vocação em diversas áreas. A liturgia da palavra deste 19º domingo do tempo comum nos convida a viver a fé de forma vigilante, a vivermos como verdadeiros seguidores de Cristo, promovendo a dignidade humana, promovendo a vida e superando tudo mal, superando o egoísmo, superando muitas vezes, superando o que há em nós de ganância, de busca de poder, de fama, ou seja, tudo aquilo que corresponde à dimensão material. E colocarmos, sobretudo, Deus em primeiro lugar como aquele que é o nosso guia, o nosso Senhor. As leituras que nós ouvimos falam justamente da realidade da fé, a força da fé, a vigilância. A primeira leitura, nós ouvimos o livro da Sabedoria, capítulo 18, onde o autor sagrado faz toda uma recordação daquilo que aconteceu com o povo hebreu quando estava no Egito. O povo que vivia sobre as garras da escravidão gritou a Deus, clamou a Deus, e Deus ouviu o seu clamor. Deus enviou Moisés, e Moisés guia este povo que atravessa o mar, que atravessa o deserto e que entra na terra prometida. Este povo percorreu, viveu todo esse momento porque teve fé, porque foi vigilante. Por isso, nos convida a palavra a vivermos a fé, a vigilância, a atravessar os mares da vida, que são as dificuldades que há neste mundo, atravessar os desertos, que também correspondem todas as dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia. E assim chegaremos um dia à terra prometida. No Evangelho nós ouvimos Jesus falar da dimensão da fé, da perseverança, da vigilância, da importância da vivência dos valores cristãos. Jesus nos convida a estarmos atentos, a vivermos a fé, vivermos a vigilância ativa, não uma vigilância passiva, aquela que fica esperando de braços cruzados, mas uma vigilância ativa no sentido de vivência da palavra de Deus. Quem vive a palavra de Deus com fé, com coragem, com amor, com esperança, vive a vigilância. Então o vigilante é aquele que pratica a palavra de Deus, é aquele que vive o Evangelho, aquele que vive os mandamentos, vive a palavra de Deus. E assim Jesus nos conta algumas parábolas, e essas parábolas são para todos. Pedro faz inclusive a pergunta se a parábola seria para o povo, seria para alguns ou seria para todos. Jesus fala para todos, que é preciso vivermos como um administrador fiel, que administra muito bem os bens do seu patrão. Nós somos esses administradores. Deus nos deu a graça da vida, o dom da vida, e nós somos chamados a administrar os dons que recebemos, os talentos que recebemos. Somos chamados a viver a nossa missão, a nossa vocação com sabedoria, com amor, multiplicando
os dons, multiplicando os nossos talentos, na verdade, e administrando bem tudo isso que Deus colocou em nossas mãos. E jamais termos postura contrária, como um mau administrador que maltrata os criados, as criadas, que maltratam as pessoas e que se distancia do plano de Deus em nossa vida, do reino de Deus, que é o reino da justiça, o reino do amor, o reino da fraternidade, a antecipação do céu que vivemos aqui na terra. Estas parábolas que nós ouvimos nos convidam a viver uma fé madura, uma fé concreta, uma fé baseada nas ações, uma fé vigilante. E lembrando que o próprio Jesus recorda que a quem mais foi dado, mais será cobrado. Todos nós que recebemos a graça do Evangelho, que recebemos a graça do anúncio da Palavra de Deus, somos chamados a vivê-la no nosso dia a dia. Testemunhando a Cristo, vivendo sobretudo o amor a Deus, o amor ao próximo no nosso dia a dia. O amor que brota do coração, que brota do fundo da nossa alma. O Evangelho nos convida a viver a vigilância ativa, no sentido que nós devemos estar sempre preparados, porque a qualquer momento o Senhor pode vir. O Senhor vem, o Senhor virá. Ele vem de forma, podemos dizer, aleatória. A todo momento o Senhor vem a nós por meio dos acontecimentos da vida, da palavra, de diversas formas. E Ele virá definitivamente. Por isso, precisamos viver vigilantes, viver o hoje, não procrastinar aquilo que devemos fazer hoje. Devemos amar hoje, devemos perdoar hoje, devemos fazer caridade hoje, devemos buscar a mudança hoje, devemos viver o hoje e não ficarmos esperando pelo amanhã. Somos chamados, assim como o povo hebreu atravessou o mar, atravessou o deserto, na calada da noite, na escuridão, somos chamados a superar as noites escuras da vida, como nos ensina São João da Cruz, porque diante de cada noite escura sempre haverá um brilho de luz muito mais forte. A segunda leitura, a carta aos Hebreus, o autor sagrado nos dá uma definição belíssima de fé. Fé é crer de forma antecipada em algo que nós não vemos agora, mas temos fé e assim caminhamos e vivemos com as nossas ações o hoje, porque nós já temos a convicção, já temos a certeza daquilo que nós cremos, daquilo que nós acreditamos de forma antecipada. É viver neste mundo já convicto do céu. E assim, uma vez que nós vivemos aqui na terra, convicto de que existe um céu, existe um paraíso, nós vivenciamos assim os valores cristãos, vivenciamos o amor ao próximo, o amor a Deus por meio das nossas ações. Tudo isso, a liturgia da palavra nos convida a refletir e a viver no nosso dia a dia, neste mundo marcado pelo individualismo, marcado pelo consumismo, este mundo onde existe tanta ganância, tanta desigualdade. Somos chamados a dar o testemunho da fraternidade, testemunho da solidariedade, da busca da vivência do amor de Deus, do amor ao próximo. Somos chamados a viver como verdadeiros seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que nos salvou, Ele que nos libertou, Ele que é o novo Adão e que nos abriu as portas do paraíso, Ele que é modelo para nós, modelo de fé, modelo de vigilância.
Que Jesus Cristo possa nos guiar na nossa caminhada. Que a palavra de Deus nos ilumine, que o Espírito Santo nos guie e que a Santa Eucaristia sempre nos alimente, nos dê vigor, nos dê muita força para vencermos os mares da vida, vencermos os desertos da vida e vivermos como verdadeiros e bons administradores de tudo aquilo que Deus colocou em nossas mãos, em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.